líder espiritual da Igreja lança o programa oficial do 4º Congresso Eclesial. Igreja comemora 16 anos da presença do Renovo. Líder espiritual anuncia perdão geral para membros da Igreja que abandonaram os maus caminhos. Saudações cristãs, bem-vindos à Tocovisão. Abrimos com esta informação. Em conferência de imprensa, o líder espiritual da Igreja apresentou oficialmente, no dia 12 de julho, o programa do 4º Congresso Eclesial a ter lugar de 20 a 23 do corrente. Obrigam-nos a convocar o Congresso, entre aspas, obrigam-nos a convocarmos o Congresso de 5 em 5 anos, como líder espiritual, com o propósito de podermos fazer o balanço das atividades realizadas durante o quinquênio passado. E nós, neste momento, estamos nos preparando para a realização desta grande reunião que tem congregado vários responsáveis de todos os níveis, tanto dentro como fora do país, e que esta reunião magna vai começar no dia 20 deste mês e vai até ao dia 23. Neste contexto, nos convém anunciarmos as linhas que vão orientar o Congresso, assim como também os temas mais destacados que serão desenvolvidos, sendo um congresso eclesial. A Igreja, no seu percurso, procura de tempo em tempo acertar os passos, procurando melhorar, incluir outros elementos que se configuram necessários para o amadurecimento da própria doutrina e das linhas de orientação que a Igreja deve seguir durante os próximos 5 anos. E assim também trabalhar na revisão dos documentos reitores da Igreja, os estatutos, o regulamento, o plano estratégico quinquenal, para se adequar no momento em que a Igreja vai poder atravessar isto durante os 5 anos. Então, o artigo 50 do nosso estatuto, como já eu disse, orienta o dirigente para poder convocar o Congresso. Já foi convocado desde o ano passado. Infelizmente, não pudemos realizar porque a situação na altura não estava ao nosso favor e tínhamos obras a concluir. E desta vez, mesmo com dificuldades, achamos bem cumprirmos com aquilo que foi estipulado, para também assim podermos avaliar o crescimento da Igreja, avaliarmos o cumprimento daquilo que nós tínhamos estabelecido como eixos prioritários no Congresso anterior e projetarmos o futuro da Igreja, tendo em conta que o mundo onde nos encontramos está sempre em movimento e a Igreja não pode parar, tem de ser dinâmica para poder adequar sempre os seus planos e projetos de acordo com aquilo que é as estações do tempo que estamos a viver. Desta feita, nós temos um vasto programa com cerca de 25 temas. Serão 4 dias com vários preletores de dentro e de fora da Igreja. A convivência que temos com Ele, esse nosso Deus, penso que já é tempo de termos, e como já temos, matérias suficientes para este fim. Depois teremos também um outro tema que vai ser a preletora Reverenda Deolinda Teodoro Casteca, secretária-geral do SICA, que vai falar sobre a mulher e o Evangelho. Também é um desafio
grande, tendo em conta a nossa linha que até aqui viemos seguindo, que muitas vezes colocou a mulher no último ponto e na última análise daquilo que é o Ministério Pastoral nunca tinha sido achada. O dirigente, no quadro dos seus desafios que tem, para o levantamento do tabernáculo da vida que se encontrava caído, então coloca este tema para ser refletido, debatido e vermos os prós e os contras dentro da Bíblia, se o porquê é que a mulher não pode ser uma pastora e se pode, e se não pode, por que razão. Então, nossa preletora, a reverenda Deolinda Doro Casteca, vai nos animar sobre esta matéria e todos vão convergir no debate. Depois teremos também um outro subtema que não é menos importante, que, aliás, há um subtema que será o primeiro, que será dissertado pelo reverendo pastor Simão Fernando Kibete, e que vai falar sobre a trajetória do toquismo nas várias etapas e também sobre os desafios que foi enfrentando e também as conquistas nas várias etapas de 49 até hoje. Temos cerca de 4 ou 5 etapas importantes que serão refletidas neste subtema. E depois teremos um outro, também não de menos importante, que será dissertado pelo Dr. Patrício Bachicama, que é o estudo e reflexão sobre as atribuições ou atributos de sua santidade, o profeta Simão Gonçalves Toco. Achamos que é tempo também de podermos agora consolidar aquilo que é de fato a hierarquia da igreja e também as várias atribuições que temos dado aos responsáveis ou aos líderes da igreja. Então, é momento também de podermos falar sobre esta figura, o relembrador, o fundador do toquismo, sobre os atributos que levaram a igreja a considerá-lo como sua santidade. É preciso que haja um estudo científico, mas também espiritual e eclesiástico, para que possamos chegar, de fato, neste consenso e que, a partir dali, será assumido e constar nos documentos normativos da Igreja como, diria, a última instância de todos os nomes e atributos que a Igreja pode atribuir aos seus líderes. Entre outros assuntos a debater no 4º Congresso Eclesial, consta o tema sobre as eleições gerais de 2017 e a teologia toquista. Onde também vamos poder, pela primeira vez, discutir as linhas que vão nos levar à elaboração da teologia toquista. Achamos que é tempo de a própria Igreja poder sentar e convidar também outros especialistas no sentido de se fazer estudos profundos daquilo que é a nossa doutrina, os nossos dogmas, e assim pudermos avançar para a elaboração da teologia toquista. Porque até aqui tudo que temos utilizado, tudo que temos bebido, provém de fora. E o tempo em que a igreja já existe leva a ser madura para consigo própria poder então pensar na criação, na elaboração da sua própria teologia, que estamos a chamar autoteologia. Temos certeza de que é um desafio, e até porque o próprio Congresso tem como lema os desafios da nova evangelização toquista. Então, também se figura como desafio, porque elaborar uma teologia não é tarefa fácil, mas também não é impossível, tendo em conta
a nossa experiência, a nossa trajetória, os elementos que constituem a doutrina toquista, então capacitam-nos para podermos avançar para este elemento que é importante, esse livro, esse documento, esta compreensão que temos sobre ele, esse nosso Deus, então nos levará a sermos nós próprios a elaborar a nossa própria teologia. E também depois teremos um tema que não é menos importante, onde também iremos refletir sobre as eleições. A visão da Igreja sobre as eleições, como a Igreja pensa e como deve participar. Achamos que é uma matéria importante, tendo em conta a importância que a própria Igreja toquista tem dentro do cenário, digamos assim, não só religioso, mas também social do país. Então, lhe convém à Igreja refletir sobre esta matéria para poder também buscar a sua forma de se posicionar no próximo ano. Da escolha do lema do quarto congresso da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, que é os desafios da nova evangelização toquista. O lema surge, como já o disse, sabem que a Igreja toquista está se recompondo. A Igreja toquista saiu de uma fase que eu tenho chamado de guerrilha e agora está na cidade e tem de se organizar todos os dias, tem de se reestruturar, tem de se, digamos assim, afinar para que consiga então dar resposta à grande missão que lhe espera, que é de evangelizar o mundo. Por isso, são desafios. Falar, por exemplo, de mulher, o papel da mulher na evangelização é um desafio arrepiante, tendo em conta aquilo que é o conservadorismo que ainda existe em algumas consciências, é um desafio. Falar, por exemplo, da elaboração da teologia toquista é um grande desafio. Falar, por exemplo, sobre os atributos que levam os toquistas a considerar o seu líder fundador como sua santidade é um desafio. Falar, por exemplo, sobre a personificação é um desafio. Então, por isso que, concordando nós e o Espírito Santo que habita em nós, achamos bem que o tema ou o lema fosse os desafios da nova evangelização toquista. É uma nova evangelização. No princípio, nos anos 50, era falarmos do céu e da terra ocupada pelos colonos. A mensagem é outra. Agora o colono foi. Agora só temos que programar os céus. Como programar os céus se não conhecer bem a terra? Então estamos nesse desafio agora. Queria, ao se juntar ao TPA, queria saber sobre o processo eleitoral, porque neste processo sabemos que é um processo meio complexo. Qual a posição da Igreja quanto a isso e qual o parecer do Bispo em relação a tudo isso? Qual o conselho que quer deixar já para os cristãos e não só? Muito obrigado, uma pergunta muito importante. Com relação ao processo eleitoral, que vai começar no próximo ano, que agora já começou com alguns processos que estão sendo já criados para que, de facto, no próximo ano se consiga realizar as eleições. A Igreja toquista, como sempre, é uma igreja com uma visão e procura sempre, em primeiro lugar, enquadrar-se como uma igreja daqui, para além de ser uma igreja que vai para o mundo, uma igreja daqui, vocês queiram vir de cá, eu estou a dizer daqui, que tem uma responsabilidade tremenda sobre o nosso país, por isso ela tem estado sempre atenta, nestes momentos, para poder criar um código de conduta eleitoral cristã, onde orienta os seus membros como devem se posicionar neste momento e também aconselhar, sobretudo, os angolanos políticos e não políticos de que as eleições são importantes para o nosso país, tendo em conta a linha que escolheu, que é da democracia,
participativa e representativa, então é preciso que haja, de facto, a realização regular das eleições para que se possa, então, criar as condições de governação sem qualquer interrupção. Por isso, o nosso conselho nesta matéria é que os políticos devem, a partir de agora, refriar as suas línguas, os seus discursos, terem mais no seu interior o patriotismo por sermos nós próprios angolanos que devemos construir a nossa própria pátria. Então, esperamos que se evite, de facto, qualquer incitação, qualquer mensagem que incita à violência, verbal ou de outra forma, para que as eleições que estamos à espera, daqui a menos de um ano, venham a ser momento de festa, de convívio entre os angolanos, para que seja uma mensagem que será lançada mais uma vez ao mundo de que os angolanos estão maduros, são capazes, competentes para poderem se orientar e levar o seu país ao bom porto. Por isso, esperamos que todos os angolanos, amigos e simpatizantes de partidos políticos, se sintam simplesmente angolanos, somente angolanos, e procurarem conviver na diferença, aceitar a diferença, para que esse processo venha a ser mais uma montra daquilo que tem sido o comportamento dos angolanos, na forma como sabem ultrapassar as questões mais difíceis, na maneira como sabem conviver, mesmo depois de muitas mágoas. E é isso que nós esperamos como Igreja Tocuista, porque aqui está a nossa sede, como diz alguns, aqui é o nosso Vaticano, e se é assim, temos que proteger a nossa pátria, temos que estar sempre ao lado do bem, para que o bem triunfe sobre o mal e para que o mal não destrua o bem. Pensamos que esta é a preocupação. Vamos criar um código de conduta eleitoral cristão. Já temos tido em outras ocasiões, agora também teremos, para que o comportamento de todos os crentes seja direcionado neste documento que vamos elaborar. Obrigado, eu. Pai, com a vossa permissão, ainda neste âmbito da visão da Igreja sobre as eleições, sabemos perfeitamente que em alguns países ocidentais, sobretudo, tem havido uma grande relação entre a Igreja e os governantes, onde em alguns momentos os líderes partidários têm tido acesso às igrejas, para dentro das igrejas poderem falar com os seus eleitores. Poderá haver essa possibilidade dentro da Igreja? Esta é a primeira questão. A segunda questão, durante a vossa, portanto, apresentação, o Pai fez referência de que, portanto, um dos objetivos é avaliar o percurso e projetar o futuro da Igreja. Sabemos perfeitamente que hoje a Igreja está cada vez mais presente dentro das sociedades e um dos grandes desafios que os jovens colocam é a possibilidade de se vir a usar um dia, não sei se é ao certo, anéis no ato dos casamentos. Ao se pensar o percurso, avaliar e projetar o futuro, haver essa possibilidade. Um outro elemento é na elaboração da teologia tocuista. Sabemos perfeitamente que a Igreja hoje está não só em África, mas também como no Ocidente. Que teologia tocuista teremos? Portanto, são estas questões que gostaríamos de ver colocadas ao Pai. Muito obrigado. Muito bem. Você mesmo, jornalista. Agradecer as 3 perguntas que me colocas. A primeira, que quer saber se de facto nós iremos permitir que os políticos, partidos políticos, possam adentrarem-se nas nossas igrejas e aí poderem lançar a sua mensagem. Penso que também é um desafio que Angola precisa de facto vencer. É um desafio. Os angolanos terão que aprender de que a democracia é um processo importante e que faz com que todas as pessoas possam convergir e viver na diferença. Um político não é proibido que vá a uma igreja apresentar sua mensagem. Infelizmente, e é isso que queremos aqui continuar a debater e combater, que se retire na consciência dos angolanos de que as eleições é sinônimo de guerra. Isso tem de desaparecer completamente.
para saberem de que eleições nunca e não devem ser consideradas como sinônimo de guerra, mas sim é o momento próprio que o povo tem para poder então exprimir aquilo que lhe vai na alma sobre as pessoas que eles entendem que devem lhes governar. E simplesmente isso, não deve passar acima disso. Por isso, em países onde a democracia já é um fato, o político vem à igreja e saúde o povo e diga, olha, eu vou fazer isso, já fiz aquilo, eu vou fazer aquilo. Para mim não é pecado. Obama, que é o país que comanda o mundo todo, passou nas igrejas e tantos outros. Estão lá as igrejas, ninguém destrói as igrejas. É preciso primeiro que o angolano aprenda e saiba o que é a democracia. E retirar na sua consciência democracia igual guerra. Tem de tirar isso. Tem de esquecer isso. Se conseguir esquecer isso, então vamos ter uma democracia de facto e nunca mais teremos dificuldades. Mas é preciso que a mente humana se esqueça dessa nódoa que lá está de que democracia é sinônimo de guerra. Não pode. Por isso que, para mim, pode ser um desafio, mas eu que já tenho uma visão um pouco diferente de tantos tocoístas angolanos, não acho ser pecado deixar um político entrar na nossa igreja, como também já tem entrado aqui. Nas outras eleições já estiveram cá, entraram e falaram, foram embora, e o povo terá a sua capacidade de análise para que consiga escolher a mensagem que lhe convém. Embora o soba da aldeia tem sempre a última voz. Isso tem de ser conhecido. Agora, a segunda pergunta, que sobre o anel. Pensamos que quando a igreja cristã começou, depois de Cristo, foram sendo realizadas várias reuniões que foram chamadas de concílios. Eram para poderem alinhar a doutrina, para buscar os elementos que deveriam levar a igreja à sua consistência e maturidade. Pensamos que o tocoísmo também está neste caminho, embora há elementos importantes que o tocoísmo nunca vai abdicar da sua doutrina, seja quais forem os tempos e os momentos e, digamos, as realidades que a igreja vier a viver. Existem elementos importantes que o tocoísmo não vai abdicar. Agora, temos um desafio. E como líder da igreja, sinto isso na pele e no coração. Nós hoje temos nações que nunca estiveram na nossa igreja, até mesmo os anos 80. E estas nações têm uma cultura diferente da nossa. E o que perguntaste é um facto, que em outros países não aceitam um casal sem usar anel. É um desafio também que a igreja tem. E quando se trata de desafio, tem de haver coragem em certos momentos. Por isso, um líder atravessa também riscos quando quer desafiar certas situações, desde que estas não firam a consciência de Deus. Então, esta parte de anel, penso que neste congresso não será ainda matéria de debate, mas temos crentes que virão, tocoístas, com anéis. Você irá ver, mas são tocoístas, com anel e com estrela. Agora tem que escolher ou o membro ou o anel. Ou quer o membro ou somente o anel. É um desafio enorme. Estou aqui com o inspetor-geral da igreja e o homem da educação e evangelização cristã, estão a me ouvir. É um desafio. Não se pode brincar com elementos que se chama igreja. Uma associação de um grupo de pessoas, de uma família, você pode estar ali a bater o pé no chão. Mas quando é uma igreja, é um desafio, porque ele tem de congregar várias sensibilidades, várias culturas, várias nações, como temos hoje na nossa igreja. Em 83 não havia. Não estavam. Senão teriam perguntado também lá na Terra Nova. Então, dirigente Simão Toco, então, como que fica nele? Não havia essas pessoas, não estavam. Mas agora já temos. Não havia brancos, hoje temos. Não havia japoneses, hoje temos. Com culturas diferentes. Então, é um desafio que o líder e a sua equipa têm de... Agora, a última pergunta foi sobre a doutrina, teologia tocoísta. A teologia não é outra coisa, é o estudo
o estudo das coisas de Deus, do próprio Deus e a sua coexistência com os homens, com os seres humanos. Então, a nossa teologia não terá outro fundamento senão a própria Bíblia, a maneira como nós lidamos com o nosso Deus, como lhe conhecemos, na nossa realidade, aquilo que tem sido a nossa trajetória, o acompanhamento que tem feito na nossa caminhada, os nossos símbolos, o que é que dizem sobre a nossa doutrina, tudo isso que conforma uma teologia de uma determinada religião. Penso que é ali onde vamos nos inclinar mais, e aí não será um trabalho, depois do Congresso vai sair, não. Vai-se constituir equipas com já linhas muito bem orientadas para que se possa então trabalhar para a sua criação e compilação, sobretudo. Serão introduzidos elementos novos dentro dessa teologia da Igreja Tocoísta, relativamente aos dogmas com que falou o Bispo? A Igreja já está habituada, nesses anos todos, com certas vivências. Eu gostava de saber exatamente que filosofias vão ser introduzidas dentro dessa teologia tocoísta. O que será de novo para os cristãos nessa fase? Muito bem. Como ia dizendo, nós temos até hoje livros que nos ensinam sobre a teologia que provém do outro lado do oceano. E eles falam de São Paulo, falam de Maringá, falam não sei de quê, não falam de Angola, nem de Luanda, nem de Benguela, nem do Ije. Então, nós queremos fazer uma teologia que fala o que o Ambo vive em relação a Deus. O que o Ije entende sobre Deus. O que é que Luanda sente sobre Deus. Então, é este o estudo que vamos fazer. Novos elementos como tal não vão existir, porque todos os símbolos e matérias que vão nos levar a compilar a teologia já existem. Apenas vamos estruturar. E então esta estruturação nos levará primeiro a um debate e criarmos os fundamentos onde a equipa, a comissão que vai trabalhar consiga se direcionar. De resto, não haverá tantas coisas novas, tirando aquilo que é a luta que temos sobre a mulher. Deve ou não pregar o Evangelho. E nós já formamos mulheres. Então, é um desafio. Estamos a trabalhar para isso, penso que será uma das novidades dentro da nossa própria teologia, no contexto atual. Miguel Pacheco, durante a introdução ficou a respeito da preparação do Congresso e também da criação do novo perfil dos tocoístas. Eu gostaria de saber, este Congresso é abrangente a todos os tocoístas? Por outras palavras, como está o processo de pacificação ou de unificação dos tocoístas? Muito bem. TPA, não é? Rádio Nacional. Muito bem. Penso que o processo da unificação da igreja foi feito. Agora, o que resta é, cada momento, em cada estação, o comboio para, os seus clientes sobem e o comboio continua a sua marcha. Significa dizer que a igreja está a caminhar, não está parada, e os membros vão entrar todos os dias. Os que abandonaram vão entrando, os que ainda refletem vão refletindo e entram, mas na sua maioria a igreja está de pé, composta, recomposta, então vai continuar a trabalhar nesse sentido para que consiga então trazer mais número de pessoas que estão ainda fora, que não são tanta gente assim, mas é importante para que de facto todos que são assinalados e como filhos deste aprisco possam entrar, mas também há aqueles que estão naquele capítulo de São João 17, 12, que são filhos da perdição. E nós não podemos estar parados à espera de um filho da perdição. O filho pródigo volta à casa dos pais. Esta é a forma que a igreja trata as coisas. Quando o filho pródigo volta, o pai recebe com alegria, e como temos recebido até hoje milhares. Por isso também será um momento importante para que todos consigam entender que a igreja existe, como temos feito já 3 congressos atrás. A igreja existe e quem está fora dela deve entrar dentro dela, porque parte integrante deve entrar. Se quiser ficar fora, também ninguém é obrigado a estar dentro da igreja, mas que
Todo toquista sabe que a sua igreja existe, a sua sede é esta. Hoje temos os responsáveis que temos, amanhã podemos ter outros, e cada um de acordo com o seu dom e a capacidade que Deus lhe conferiu, vai, no seu tempo, ocupar esta ou aquela função. Por isso que nós pensamos que o universo toquista estará presente. Agora, aquele que ainda está fora do barco poderá ficar fora, mas por isso também existem os dois caminhos, né? E eu quero agradecer a vossa pergunta. Depois de 67 anos, o que promoveu? Qual é o ponto mais importante para a formação, para a elaboração dessa teologia? Muito bem. A África até agora está a lutar para se autoafirmar. A Igreja Africana, não somente a toquista, todos os africanos que se sentem africanos e que têm responsabilidade de conduzir a Igreja, estão a lutar. Os congoleses foram os primeiros a pensar sobre a teologia africana. Teologia africana, para falar de África. Porque os livros que temos, repito, falam de Brasil, falam do São Paulo. Se você pegar um livro de teologia, vai começar a ver ali os exemplos de São Paulo e tal, pastor fulano, isto e aquilo. Mas nós, ninguém fala de nós. Será que aqui os pastores não conhecem Deus? Nunca falaram de Deus? Nunca foram tocados? Não conhecem a essência de Deus? Nós não sabemos como coabitamos com o nosso Deus? Como Ele tem nos ajudado na nossa caminhada? Sabemos. Então temos que criar aquilo que é nosso. Eu disse que o Congo Democrático está mais evoluído nesta matéria. E ainda há dias recebi 2 livros que foram lançados por padres católicos congoleses, por isso a Igreja do Congo toda ela é diferente de Angola, onde elaboraram já uma teologia inicial, digo, um princípio da teologia africana, que fala de África, como é que os africanos entendem de Deus, como que eles percebem a palavra de Deus na sua própria realidade e como aplicam no dia a dia. Então, penso que é isso que está a mover a Igreja Toquista a ter uma teologia própria. Nós temos pastores que fizeram grandes coisas, não são contadas, onde Deus manifestou realidades que aconteceram na Ásia e outros elementos importantes que vão conformar essa doutrina que nós estamos a chamar agora autoteologia. Podia, por favor, enumerar algumas conquistas, assim como alguns constrangimentos que a Igreja viveu nesses últimos 5 anos? Ok, penso que constrangimentos nunca faltam, sempre vão existir até que Cristo venha, vão continuar a existir. Existiram vários constrangimentos na nossa missão, sobretudo agora também a crise é um outro constrangimento muito difícil e duro, mas também penso que os 5 anos foram mais produtivos e sei que muitos vão colaborar, porque conseguimos concluir o templo, conseguimos acabar com o Instituto Superior, conseguimos ter a rádio, conseguimos construir 2 escolas nas províncias do Ije e de Malange, prontas já, conseguimos fazer tantos templos nas províncias que já quase a serem inaugurados. Então penso que os 5 anos foram muito produtivos do que o prejuízo. O prejuízo também nunca falta, mas penso que foram mais produtivos. Se vermos também no número de fiéis que se converteram, são milhares de Cabinda ao Cunene. Então, penso que o resto é mesmo normal na nossa caminhada como pessoas na Terra, encontrarmos dificuldades, onde há pessoas há sempre problemas, queixa aqui, queixa ali, e tal, uma luta aqui, outra ali, mas o importante é que temos sido vencedores em nome daquele que nos arregimentou para a sua missão. Bem, pai, mais uma vez, permitam-nos, fosse bom, hoje a Igreja, ainda no âmbito dos desafios, sabe-se perfeitamente que tem se olhado bastante naquilo que é a formação dos ministros de Deus. Aliás, a Igreja tem cá um centro de teologia e também sabemos que novos pastores jovens foram indicados novos pastores jovens. Com isto nós gostaríamos de saber, a Igreja futuramente, ainda neste congresso que vai decorrer, vai se estipular o nível académico para que se ascenda a pastor, para que a pessoa seja indicada a pastor? Muito bem. Os estatutos estão já a tratar desta matéria. Existe, de facto, pastores de carreira
E também existe aquilo que chamamos cargos de virtude. Então estamos a tratar esta situação e no futuro penso que ainda ficará muito mais melhor. Você sabe que há 10, 15 anos atrás a Igreja Tocuista não tinha 5 doutores, você tinha 2, não sei. Então o dirigente lançou o apelo desde o ano 2000, todos para a escola para todos. Hoje temos jovens e mais velhos com um nível aceitável, doutores, mestres, licenciados, o que demonstra que o dirigente está preocupado e quer ter uma igreja, de facto, não somente nova naquilo que é o seu crescimento, a forma de entender a palavra de Deus, mas também nova na sua forma robusta, naquilo que é o tipo de quadros de responsáveis que ela tem, que sabem fazer um estudo minucioso da palavra de Deus e procuram enquadrar a palavra na realidade que ele vive, saindo daquela situação anterior de que as pessoas não entendiam o que é a terra, só se falava do céu, e não se consegue também interpretar o céu naquilo que é a realidade da terra. Penso que esse é o caminho que estamos a seguir e esse caminho será um pouco longo, mas temos que continuar. Sabes que aqueles que até hoje conduzem a igreja, conduzem por virtude espiritual. Muitos não têm nem 6ª classe. Então, você querer desafiar esse tipo de situações tem de ter o cuidado, porque a igreja não começou hoje, já está há 67 anos. Então, você não vai abalar aqueles que vieram com a igreja há 67 anos, começou a aparecer alguém com diploma. Tem que ter cuidado. É por isso que um líder tem de pensar 4, 5 vezes antes de fazer e falar. A igreja é um conjunto de pessoas nesse momento, de vários status sociais. Então, temos que ter esse cuidado. Vamos fazendo esta mistura. Conforme disseste, já temos jovens pastores com nível aceitável em termos de formação e vão trabalhando com os mais velhos. E a sucessão tem de ser feita de forma suave. Não pode ser mecânica. Não pode se aplicar uma cirurgia para se retirar o braço e colocar o outro. Não se pode. Então tem de ser uma coisa natural e suave e a juventude vai naturalmente assumindo os seus cargos e os velhos vão também ajudando a juventude a seguir para adiante. É isso que o dirigente quer, mas não pode ser mecânico esse processo. Se for mecânico, você destrói a obra de Deus, porque os apóstolos não tinham nem 1ª classe, mas a virtude do Espírito Santo os ajudou. Mas o contexto atual obriga-nos a termos gente formada, mas também sem desprezar aqueles que vieram com a palavra de Deus. Em conjunto, todos nós estamos a levar bem a palavra de Deus. A Igreja Tocuista realiza o seu 4º Congresso Eclesiástico em Luanda. Sob o lema: Os novos desafios da nova evangelização tocuista. Participe e glorifique o seu Deus. Vamos cantar com emoção. A Igreja comemorou, sábado último, 16 anos da presença espiritual do profeta Simão Gonçalves Toco, personificado em sua eminência, o bispo Dom Afonso Nunes. 6 anos de ausência física, em 2000, o profeta Simão Gonçalves Toco ocupa espiritualmente o corpo de sua eminência, o bispo Dom Afonso Nunes. Nele, Simão Toco planifica o levantamento do tabernáculo de David, que estava caído. Voltei novamente em espírito hoje, graças a oração de 46, hoje falo o Espírito para organizar a igreja e também o próprio país onde está a igreja, porque foi sempre o meu sonho de querer ver Angola numa boa marcha, de querer ver Angola e a África brilhar. O 16 de julho de 2000 foi a grande viragem de uma página no calendário da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, com a presença do Renovo, que veio com a missão de unificar e reconciliar os tocuistas.
O líder espiritual anunciou que a Igreja vai perdoar a todos que abandonaram o pecado cometido contra a lei divina no quadro das festividades de 16 anos da presença do Renovo. Teremos uma nova abertura que chamamos amnistia, o perdão geral de todos os crentes, excepto aqueles que continuam naquilo que lhes levou fora. Quem arranjou 2 mulheres não deixa, não abrange esse perdão geral. Mas aquele que deixou, volta à igreja. Assim como todos os membros, todos os filhos que cometeram algum agravo contra a própria igreja, este perdão tem vindo de tempo em tempo para beneficiar todos que estão parados, sentados em casa, que tinham um problema, para que possa regressar. Excepto, como já disse, aquele que se mantém na posição que o levou fora, isto é, a transgressão da lei. O resto, todos estão convidados neste período a regressarem à igreja. A visão social, nacionalista e filosófica do profeta Simão Toko estão escritas numa obra literária apresentada recentemente no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda. O tocoísmo chama a integridade do ser humano. Quando alguém está agitado, toma a decisão errada. Quando alguém está muito feliz, toma a decisão errada. Porque não está equilibrado. Esses elementos que compõem o ser humano está desequilibrado. Agora, o tocoísmo, por si só, nas cartas do dirigente, está lá, explica às pessoas para terem a integridade. Essa cor branca e termo que vocês têm aqui é uma responsabilidade. Essa integridade que tem, vocês não venderam isso em troca de nada, entraram nas prisões, sofreram, mataram, em vários períodos, não desistiram. Significa dizer, isso não é uma coisa espontânea, não, está dentro de si. Então, por que não levar isso na sociedade? Se você levar essa atitude de defender a sua personalidade na sociedade, através da educação, os homens que ensinam sabem o que eu estou a dizer. O pacote pedagógico entra livros, as imagens, queremos criar um tipo de cidadão. Os valores do tocoísmo, se entrar oficialmente dentro do Ministério da Educação, isso se terá um resultado. Terá um resultado, isso é inevitável. Mas há essa urgência de fazer isso. Se politicamente é preciso criar um modelo como herói histórico, eu, por exemplo, assumi, eu escrevi carta a algumas instâncias para que o profeta Simão Gonçalves fosse considerado como herói da paz. Herói da paz, para levar pessoas a seguir o modelo da vida que Simão Toko leva. O modelo da integridade. Isso é uma forma que os políticos encontram para, tá bom, então coloca isso aí, chama a INIT para ver se pode estudar e vão perceber. É a razão pela qual é preciso que o tocoísmo seja já apresentado como uma teologia. Tudo bem, choca, concordo com você, choca mesmo. Eu tenho certeza, não tenho certeza, mas eu sei de antemão que o tocoísta também não vai deixar os valores dele para não vai deixar. E a sociedade precisa de... Já ouvi falar do programa de resgate de valores, O tocoísmo é um modelo para resgatar os valores. Na ocasião da apresentação da obra de 396 páginas, o líder espiritual disse que com este livro é possível conhecer a plenitude filosófica do profeta Simão Gonçalves Toko. Eu gostaria mesmo de desafiar os alunos todos, não sejam apenas simples diplomados, sejam bons investigadores. Esse é o desafio que lanço para todos vocês. O doutor, fiquei muito impressionado, mas essa gente muito bem educados, parece amigos e tal, a se tocar os ombros, mas no coração cada um tem a sua própria ideia, o seu próprio plano. Por isso a igreja tem uma missão importantíssima, porque a igreja tem uma palavra que penetra até nas juntas e nas ligações, até a medula, e discerne o pensamento do coração. Esta cordialidade, doutor, estou muito... Mas como é que lutaram depois? O porquê que lutaram depois?
Aí está o problema do homem. Por isso, para não ser muito longo, quero agradecer mais uma vez a apresentação do livro, e nós, como toquistas, estamos a trabalhar em conjunto com todos vós, as pedras de Cristo que estão clamando, para que aquilo que ontem era amargo venha a ser doce, o que era desconhecido venha a ser conhecido, o que era desvalorizado venha a ter valor, porque também é mesmo assim. As nossas prisões, conforme disse o doutor, as mortes que sofremos, as deportações, desterros, exílios forçados e mortes de forma cruel, também valeram-nos. Porque não existe um concerto firme sem o derramamento de sangue. E não há um concerto firme onde não houve o derramamento de sangue. Diz a Sagrada Escritura. E por isso este concerto, pode confiar, vai existir, vai continuar a existir, até Cristo voltar na sua glória, porque fez-se como também Moisés fazia antes de entrar no tabernáculo do Santo dos Santos, derramava sangue. Cristo, quando nasceu, a primeira coisa foram, o holocausto das crianças, meninos, bebês, sem pecado, foram sacrificados, porque necessitava sangue. E o apóstolo Paulo diz assim aos hebreus rapidamente, é difícil dar tempo para um líder espiritual que fica 5 minutos, queremos já acabar. É complicado. Diz assim, capítulo 9, Hebreus, versículo 17 diz, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Enquanto o testador estiver presente, não tem ainda força. Ele deve subir. Depois disto, o testamento dele ganha força. E por isso, doutor, tens agora a responsabilidade de falar sobre Simão Toco, sobre o toquismo, porque o testador subiu. Aleluia? Então, fruto deste sangue derramado, todos vós têm esta sublime missão de falar, de estudar, de pesquisar, para aprofundar mais e mais o conhecimento sobre o toquismo, sobre o profeta Simão Gonçalves Toco e sobre outros também, para irem valorizando aqueles que nos antecederam, que os antecederam neste caminho, e aprenderem com eles também as lições de vida, para que não voltem nunca à loucura. Alô? A loucura. A loucura. Porque foi a loucura que fez com que pessoas parecem amigas entraram em brigas e houve grande devastação do país. Que ninguém volte mais à loucura. E eu tenho dito, quando o louco é curado, não pode enlouquecer-se mais. Senão nunca mais vai curar. Se você está louco, te meteram aquele medicamento, conhece o doutor Patrício? Aqui nas narinas, que metem lá na terra, fazem coisas da folha e te colocam aqui para ficar bem. E se ficar bem, voltar a enlouquecer outra vez, nunca mais. Que lugar você fica maluco de vez. Significa dizer, se voltarem mais à loucura, vão completamente destroçar Angola, ficará em pedaços e difícil de serem ligados outra vez. Que não volta à loucura. E falamos de forma direta, como falei aqui em 2001, quando falávamos sobre o fim da guerra. Recordam? Fui questionado aqui, batalhão de jornalistas. Batalhão, tudo isso cheio. Cada um pergunta, e agora, guerra, o fim, como, vai ser como, e tal. Não sei se guardam ainda as nossas respostas, e se não guardam, convém que também os toquistas já foram ditos que têm responsabilidades. Se tem gravações, tem responsabilidade de colocar à disposição dos outros, para que saibam o que tem sido dito, para alertar os outros. E vocês tinham muito medo naquele dia, diziam agora, o dirigente arranjou maca, que não vamos sair, vamos presos todos. Disse, não, o tempo das prisões acabou. Agora é falar direito.
para despertar as pessoas não voltaram à loucura. E não foram presos, foram? Nem amanhã vão ir presos, não, nunca vão mais na prisão. O pai Mayamona visita a tribo norte e insta a sua direção pela letargia que prejudica o trabalho. O pai Mayamona confortou os mais de 2.000 membros presentes e chamou a atenção aos que ainda persistem no mundo do pecado. Ana Isayele. Ana Isayele. Tribo Norte. Filho de Israel. Tuizi de Kulutala 1. Filho de Israel. Canda de Norte. Nós viemos aqui vos visitar hoje. Cadê Lumbuga Kubiki de Nzambi você? Porque é o dia que Jeová Deus predestinou. E kulusone kinangkanda vonzolele kuza kulutala. Eu escrevi uma carta para vocês de que queria vir vos visitar-vos antes que me chamassem que eu viesse. E se quisessem, então eu disse na carta que se quiserem, chamem-me que eu venho. Uma vez querem edificar um templo, então chamem-me que eu venha. Apressam-se para que venha, eu quero vir e colocar a primeira pedra. Eu quero vir ali ter convosco. Uma vez demoraram e eu vim. Eu vim. Conforme já pedimos na oração, aquele que me enviou, por causa dessa missão, aqueles que vocês já não viram nos olhos, conforme já disse, porque tudo que vem dele não pode voltar-lhe vazio, ainda que seja atormentado, ainda que até que se manimako kati mundembi moneka ona tia fuku mwene ona kota muna mavula bali bizuru kumuto okotamo yele entala ananzambi kuma povele kalokuvo na nio banza fuku quem imaginava naquela noite que o rei grande havia de nascer e a luz, uma grande luz, raiou e a luz Ana Isayele e kumantudiamo tumokenena. Por isso o nosso tema é o verbo que se fez carne. O diabo de aquituka senito. Podia ter dito o verbo fez-se carne, mas não. O verbo que se fez carne. O diabo de kitu que senito. Ananzambi Angudize Norte Makesa Manorte Ozevo wawi intudiamu tu moke na munamakul tu vova. Este é o tema que vamos conversar em tudo. Uma vez que o vosso representante disse que pai não olha pela hora. Eu também não tenho visto a hora, não vejo a hora. Porque eu tenho um carro de fogo. Por isso eu não vejo, eu não tenho nada a ver com a hora. Então hoje como é? Será que estão preparados? Estão preparados? Me vão aguentar? Tuyatikatanga nkanda Yohane watsangu za mbote tsangu za fumu Yesu za soni kwako Yohane kapukitete tutanga muna nzile tete ibos tutanga tuku kapukitete nzile tete. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tanga diaka tuku kapukitete nzile tete. E diambo dia kitu kwa nitu dia kala yeto tua monanke Yohane kwa yeno kota vova kuvo e diambo dia kitu kene nitu dia kala yeto tua monanke enkembwan e yetu Yohane tua monanke enkembwan yani diambo. Aleluia. Amém. E o verbo se fez carne
e habitou entre nós. E habitou entre nós. De que ele é? Yeah. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tumwene nkembu ani, nze nkembu mwana muntu. Dizele yelude. Ana isa yele. Ana nzambi. Esi norte. Nani ubanza uvolulenda voanda unu nze teso que alunange. Quem imaginava de que hoje poderiam sentar assim nessa moldura humana? Nani ubanza? Alguém imaginava? Nani ubanza wo? Quem imaginava? Avo muntu lotandozi katikisi kwani diaka. Se alguém sonhou, teve um sonho, katikisi kwani? Então este duvidou. Lotandozi kasika katikisi diaka. Sonhou, mas depois duvidou. Porque então, como que havia de ser algo como este? Ana Isayele. Ana Norte. Kiwombo kako. Kiwombo kako. Yiyavewa. Kiwombo kako. Kiwombo kako. Norte, tribo norte. Zona povo le calangonde se samba nos viu, conforme já disse, já passaram 6 meses de coisa e coisa, não le coisa, lumboki din sakin sakin. Eu disse que quero vir ter convosco, chame-me. Que aqui lumboka kubika nzambi use. Este é o dia que Deus Pai preparou. Foi hoje o dia que preparou para que nos avistamos hoje. Porque este assunto no princípio, uma pequeno assunto, mas agora tornou-se assunto. Futuramente à frente, tornar-se como um grande assunto. A Igreja Tocoista realiza o seu 4º Congresso Eclesiástico em Luanda. Sob o lema: Os novos desafios da nova evangelização tocoista. Participe e glorifique o seu Deus. Vamos cantar com emoção. Na vida dos cristãos, em particular dos tocoistas, por termos hoje concretizado um dos grandes sonhos que é de comunicar de forma massiva aquilo que é de facto o Evangelho de Cristo. Por isso queremos agradecer a todos presentes, assim como também os nossos convidados e aos nossos luandenses. E é com esta informação que estamos a fechar esta edição da Tocovisão. Foi um prazer trabalhar para si. Até a próxima, se Deus quiser.